vou começar minha apresentação sobre isomeria. Meu nome é Pedro Henrique Costa e eu vou começar com o conceito de isomeria. São substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, suas moléculas têm os mesmos tipos e as mesmas quantidades de átomos, porém, esses átomos são arranjados de forma diferente. Isômeros sempre têm diferenças nas suas propriedades, ainda que em alguns casos essas diferenças possam ser muito pequenas. No caso, a temperatura de ebulição de hidrocarbonetos isômeros com o pentano e o metilbutano. O pentano ele é de cadeia normal e o metilbutano ele possui cadeia ramificada, no caso do metil, que é o CH3. A massa molar dos dois é 72 e a temperatura de ebulição varia. No caso, o pentano é de 36 e o do metilbutano é de 28. A isomeria ela pode ser dividida em plana espacial e a isomeria plana ela é subdividida em cadeia, função, posição, tautomeria e metameria. A isomeria de cadeia ela é composta com a mesma composição, mas cadeias diferentes, podendo ser uma de cadeia aberta e outra fechada, outra de cadeia normal ramificada e até com tendo cadeia simétrica e cadeia assimétrica em casos menos comuns. No primeiro exemplo, tem o ciclopropano, que é o de cadeia fechada, e o propeno, de cadeia aberta. Os dois eles possuem a mesma fórmula molecular e diferença nas cadeias. No caso, o ciclopropano ele possui cadeia fechada e o propeno ele possui cadeia aberta, mas os dois possuem 3 carbonos, 6 hidrogênios na sua cadeia. O exemplo 2 é o pentano de cadeia normal e o 2-metilbutano de cadeia ramificada. No caso, o pentano ele possui cadeia normal, ele não possui nenhuma ramificação, e o 2-metilbutano ele possui cadeia ramificada. O 2 é para identificar onde se encontra o radical, no caso, nessa barrinha saindo do meio da cadeia. Eu citei um exemplo anterior, no caso do pentano e do metilbutano. O metilbutano ele é parecido com isso aí, porque eu não consegui colocar escrito aqui no PDF, mas ele é idêntico ao que ocorre aí no pentano e 2-metilbutano. A próxima isomeria é a isomeria de função, que no caso é quando as moléculas possuem a mesma forma molecular e mesma cadeia, mas pertencem a funções orgânicas diferentes. Exemplo, o propanal e a propanona, que no caso é o aldeído e a acetona. Só podem ser formados 3 pares, no caso o álcool e o éter, o ácido carboxílico e o éster, acetona e o aldeído. No primeiro exemplo existe a aldeído e a acetona. No primeiro aldeído, acetona, que é o oxigênio entre carbonos, e o segundo exemplo aí, o segundo do lado da acetona é o propanal, que no caso é o aldeído, que é duplo OH. Existe também o ácido propanoico e o etanoato de metila, que no caso do ácido carboxílico éster. Indo para o próximo isômero, no caso a tautomeria, que é o mais complicado, um dos mais complicados. Trata-se de um subcaso de isomeria de função na qual o par isomérico se trata de 2 compostos que entram em equilíbrio dinâmico. Exemplo, o etanal e etanol, que é equilíbrio aldoenólico. O etanal é aldeído acético e o etanol. Esse mesmo tipo de equilíbrio também ocorre para cetona e enol, no caso cetoenólica, de forma análoga, sendo que no lugar de hidrogênio A encontra-se um grupo alquina, é o chamado equilíbrio cetoenólico. Exemplo, a amina em carbono insaturado e a imina, que é o equilíbrio enamino-imínico. No caso,
exemplo aí é o iminol, que possui hidroxila ligada a um carbono fazendo duplo com o nitrogênio. E a amida, que é o equilíbrio amido-iminólico. Uma fusão ela pode formar outra, no caso da tautomeria. No caso, o etanal ele pode originar o etanol e o etanol ele pode originar o etanol, dependendo se eles estão em equilíbrio dinâmico e possuem a mesma fórmula molecular. A isomeria de posição ela é denominada uma das mais fáceis na plana, que ocorre com duas moléculas de mesma função orgânica e mesma cadeia que tem seus grupos funcionais insaturados ou ramificações em posições diferentes dentro da molécula. No exemplo 1, o propan-1-ol e o propan-2-ol, grupos funcionais em posições diferentes. Perceba que na primeira cadeia, o OH está no meio e na outra cadeia ele está na ponta. Ou seja, o grupo funcional está em posições diferentes. O OH, no caso, é hidroxila. No exemplo 2, o 2-metilpentano e o 3-metilpentano. A ramificação em posições diferentes. Na primeira cadeia, a gente pode perceber que a ramificação ela está mais para a esquerda. No caso, se seguir a numeração 1, 2, 3, 4, 5, ela está no 2. E o 3-metilpentano na cadeia de baixo está bem no meio, na posição 3. Por isso, ela é uma isômero de posição, que muda a posição da ramificação, no caso do radical. Metameria é bem tranquilo de se entender. Se trata de um caso especial da isomeria de posição quando o grupo funcional contém um heteroátomo e ele se encontra em posições diferentes da molécula. Exemplo, o metoxipropano e o etoxetano. No caso, os dois possuem a mesma forma molecular, porque são isômeros, só que o heteroátomo, no caso o oxigênio, ele se encontra em posições diferentes. E isso é denominado como metameria. Aí, uma dica para quem ir em uma cadeia e resolver achar todas essas informações, começar fazendo os isômeros de cadeia normal, depois tentar ramificar a cadeia, depois tentar mudar a posição da ramificação, depois tentar colocar insaturação, tentar mudar a posição da insaturação, tentar fazer isômeros de cadeia fechada, se possível, e tentar ramificar a cadeia fechada. Essa ordem ela serve para te ajudar, no caso, em uma prova, quando é colocado um radical ou uma cadeia, você possa identificar quais são os isômeros planos que se encontram nessa cadeia. Agora vamos para a isomeria geométrica, que trata da isomeria de compostos que contêm conectividades iguais, mas seus átomos estão dispostos de forma diferente em relação a um determinado eixo, que pode ser uma ligação dupla ou uma ligação simples de um ciclo. Exemplo, o cis-but2-eno e o trans-but2-eno. No caso, os compostos de cadeia aberta para a isomeria geométrica devem possuir ligação dupla entre carbonos e os carbonos da dupla devem ter ligantes diferentes. No caso do primeiro exemplo, não tem as outras perninhas que faltam, mas nessa situação é cis porque nessa situação primeira é trans porque está na transversal, ou seja, o carbono da primeira ponta ele é igual ao da segunda ponta. No segundo caso é cis porque estão no mesmo plano, ou seja, estão paralelo, por isso são cis e são iguais. A isomeria geométrica ela também pode ser de cadeia fechada, mas no caso a ausência de ligação dupla
e deve ter dois carbonos com ligações diferentes. Aqui dá para entender melhor a situação do cis e trans. Usamos quando estamos nos referindo à posição de dois substituintes iguais, um de cada lado da ligação ou do anel. Veja, exemplo do cis pente 2N e do trans pente 2N. No primeiro exemplo é uma cis porque está no mesmo plano, ou seja, eles são iguais e estão no mesmo plano. E no segundo é trans porque eles estão na transversal e estão em planos diferentes. A isomeria óptica, ela se baseia no fato de que um carbono sp3 será quiral, assimétrico, se e somente se tiver quatro substituintes diferentes e, consequentemente, a imagem espectral, ou seja, uma imagem no espelho de um composto com carbono quiral assimétrico, se trata de outro composto isômero do primeiro, chamado de enantiômero. Nesse PDF, podemos perceber que os isômeros geométricos ou a isomeria óptica aparecem em compostos que apresentam carbono assimétrico. Carbono assimétrico é quando ele possui quatro ligantes diferentes. A luz normal ela entra em contato com o polarímetro, que entra em contato com a substância analisada, que forma o dextrógeno e o levógeno, que são isômeros opticamente ativos que vão desviar para a direita quanto para a esquerda. O destrógeno ele vai desviar para a direita e o levógeno ele vai desviar para a esquerda. A substância geralmente é o ácido tartárico, que em contato com a luz gera esses desvios. E a mistura dos dois enantiômetros gera a mistura racêmica, que no caso é obtida através de mistura em partes iguais do destrógeno e levógeno. Todos os radicais devem ser diferentes entre si. A mistura racêmica ela não sofre desvio porque o dextrógeno ele cancela o levógeno. O dextrógeno e o levógeno são isômeros opticamente ativos, IOA, e a mistura racêmica é um isômero opticamente inativo, IOI. Existe um exemplo de um carbono quiral, que é um assimétrico de ligantes diferentes. No caso, o carbono quiral é ligado ao R1, R2, R3 e R4. Ligantes diferentes. E todos os radicais eles devem ser diferentes entre si. Se possuem um igual, ele não é um carbono quiral e, consequentemente, ele não é um isômero óptico. Aqui possui mais exemplos de isomeria plana, no caso de posição, que vai mudar a posição da insaturação, que no buteno a insaturação está bem no iniciozinho, aqui, a insaturação no H2C, CH, e aqui a insaturação está bem no meio, localizada bem no meio da cadeia. No segundo exemplo, podemos ver que a isomeria de cadeia é a diferença entre os isômeros está na cadeia carbônica. No caso, na ramificação. No butano, não possui ramificação, e no metilpropano possui ramificação, que é o metil, e sempre possui a mesma fórmula molecular. Na isomeria de função, podemos ver que a propanona, a acetona, que possui um oxigênio ligado entre carbonos, e o propanal, que é um aldeído, que é duplo OH ligado a um carbono. E eles possuem a mesma função, mesma fórmula molecular. E no caso, o próximo é a compensação metameria, que é quando um heteroátomo se encontra entre carbonos. No caso, a isomeria acontece quando esse heteroátomo ele muda de posição, como no primeiro exemplo tem o metoxpropano e o oxigênio ele está entre o H3C e o CH2, e no segundo exemplo o oxigênio está entre o CH2 e outro CH2, que no caso é etoxetano, e eles possuem a mesma fórmula molecular.
Aí a tautomeria, que no caso é do aldeído para o enol, que é equilíbrio aldenólico, que no caso um se transforma no outro, como vocês podem ver no exemplo, e possui a mesma forma molecular. Isso acontece também no equilíbrio cetoenólico, no caso a cetona e o enol, que eles também, a propanona ela pode se transformar em propenol e o propenol pode se transformar em propanona. Vamos agora para a resolução de uma questão, no caso da primeira questão. Considere as seguintes as estruturas de dois compostos orgânicos, 1 e 2, o salicilato de metila e a vanilina. A análise desses estruturas permite concluir que ambos os compostos apresentam hidroxilas alcoólicas. O composto 1 apresenta as funções álcool e éster. Os compostos são isômeros de função. O composto 2 apresenta a função fenol, éter e ácido carboxílico. E a letra E, ambos os compostos devem ser insolúveis em água, pois são compostos com alto peso molecular. No caso, a questão correta aqui é a letra C, porque o salicilato de metila é um éster e a vanila é um ácido carboxílico, e eles possuem mesma forma molecular, só que diferentes funções. Por isso, os compostos são isômeros de função. E essa foi a apresentação sobre isomeria plana e espacial, e os integrantes da isomeria plana e da isomeria espacial. Obrigado.